Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje iremos voltar ao Novo Testamento. Nós no último programa terminámos o estudo do livro de Daniel e estamos agora de regresso ao Novo Testamento para analisar um dos livros mais interessantes do Novo Testamento. Eu sei que muitas vezes tenho dito isto, porque na realidade para mim cada livro que nós estudamos é um livro extremamente interessante. Então aqui vamos dar início ao livro de Hebreus. Nós podemos olhar para este livro e verificar aqui questões extremamente interessantes. É um livro que traz uma reflexão profunda, que é escrita para o povo hebreu, e temos que ter este pano de fundo em mente quando analisarmos este livro de Hebreus. Não será como o livro certamente aos Romanos, aos Efésios, porque se destinava, no caso dos Romanos e dos Efésios, a um povo diferente, com uma cultura diferente, ainda que em cada cidade destas havia judeus da diáspora que tinham se espalhado pelo Império Romano. E de alguma forma, quando o apóstolo Paulo escreve com essa intenção. Aqui, claramente, este livro de Hebreus procura trazer aqui uma reflexão diferente. Ele quer, de facto, olhar para o povo hebreu, para os costumes, para a velha aliança e, de alguma forma, trazer este povo hebreu a uma reflexão sobre a pessoa de Cristo, manifestando que Cristo é de facto melhor do que a velha aliança. Cristo é melhor do que a graça. A proposta que Cristo traz para a vida é uma proposta mais agradável, uma proposta diferente daquela que a velha aliança se propunha trazer. Então, nesse sentido, nós vamos tentar pesquisar, analisar através de alguns intérpretes que foram interpretando estes livros, e deixaram algumas referências para nós refletirmos. Por exemplo, um desses homens estudiosos desta carta aos Hebreus, Dr. G. Morgan, ele a certa altura diz sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus tem um valor especial para hoje, porque ela traz à luz uma concepção de Cristo de uma humildade maior do que qualquer outra que nós encontramos nos livros do Novo Testamento. E ele ilustra esta ideia, citando um outro escritor, dizendo: uma das melhores coisas que podemos dizer sobre a vida humana é que alguém pode dar a sua vida em favor dos seus amigos, alguém que se deixe crucificar em favor do seu próximo. Então este livro de Hebreus vai nos trazer esta reflexão de um Cristo que de facto se humilha, mas ao mesmo tempo esta humilhação é uma humilhação de grande valor, uma humilhação que ao mesmo tempo nos leva a refletir sobre o Cristo como o supremo sumo sacerdote, aquele que de facto está acima dos sacrifícios de animais, aquele que entrega o seu próprio corpo em favor de cada um de nós. E por isso mesmo, nesta mentalidade judaica, nesta mentalidade hebraica, vamos ter frases tremendas. Uma delas que se salienta e que nos faz até talvez arrepiar quando olhamos para ela, é aquela que nos diz que nós podemos entrar com ousadia no lugar santo dos santos. Agora, isto para nós que não temos uma mentalidade judaica, talvez, enfim, não diga muito, mas para quem é um judeu, pensar entrar no lugar santo dos santos, eu só dar um pequeno resumo do que é que significava o lugar santo dos santos para um judeu. Portanto, estamos a falar acerca do templo. Era bem mais fácil se nós estivéssemos numa televisão e eu pudesse mostrar uma imagem do templo judeu para você poder ver o que significava o Santo dos Santos. E o templo era dividido em três grandes áreas. Portanto, tinha o pátio exterior, que era, portanto, aberto, a céu aberto, onde tinha ali um altar onde eram sacrificados os animais. Depois tinha o templo propriamente dito, que era dividido em duas outras partes, que era o lugar santo, e depois um pequeno espaço que era considerado o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança.
Talvez você já viu o filme de Indiana Jones, enfim, a Arca Perdida. Falava um pouco desta arca, ainda que o resto é tudo fantasia, não quero pegar por aí, mas é só para dizer que havia uma referência a esta Arca da Aliança, onde, portanto, essa Arca da Aliança estava nesse lugar santo dos santos. Nesse lugar santo dos santos, o sumo sacerdote, que era o líder, enfim, naquele ano, era eleito todos os anos um sumo sacerdote, o sumo sacerdote daquele ano só poderia entrar naquele lugar uma vez no ano e com o sangue de um animal inocente de um ano sem defeito algum, onde ele entrava ali uma vez por ano para apresentar diante de Deus esse sangue para que houvesse perdão dos pecados do povo de Israel. Então, o conceito lugar santo dos santos para um judeu é um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar e só poderia entrar uma vez no ano. E, de facto, estes sumos sacerdotes tinham tanto pânico de entrar naquele lugar que o que acontecia, a tradição diz, que os sacerdotes amarravam uma corda ao pé, porque se Deus não aceitasse o sacrifício naquela altura, eles poderiam morrer naquele lugar. E inclusive há relatos bíblicos de pessoas que tocaram na Arca da Aliança de uma forma indigna e de facto faleceram. Nesse sentido, o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava ali, entrava com muito receio. Agora o livro de Hebreus vem nos dizer que nós podemos entrar com confiança nesse lugar. Podemos entrar numa relação de intimidade com Deus, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos dá essa possibilidade. Então é uma revolução tremenda no pensamento hebraico. Portanto, eu espero com este resumo, com estes dados que lhe fui acrescentando aqui, você compreenda um pouco a mentalidade hebraica. Para eles era um choque ouvir isto. Dizer que agora podem entrar naquele lugar santo dos santos por causa do sangue de Jesus Cristo. Realmente era, ao mesmo tempo, um choque, ao mesmo tempo uma alegria, ao mesmo tempo perceber que podem ter uma intimidade com Deus. Todo este misto de sentimentos, de emoções, de pensamentos estava ali no ar quando um judeu ouvia uma frase destas. Então era um relacionamento revolucionário para um hebreu perceber isto, que a sua relação com Deus podia levar um salto qualitativo tremendo. Então este livro de Hebreus vai certamente nos ajudar a crescer no nosso relacionamento com Deus. Ele foi feito para que nós cristãos, que vivemos nesta geração, possamos entender não só a mentalidade hebraica, mas ao mesmo tempo possamos pegar naquilo que é essencial deste texto e aplicar à nossa vida. Nós podemos hoje ter uma relação com Deus que vai para além do religioso, para além do formal. Passamos a ter uma relação de intimidade e profunda com Deus por causa do sangue de Jesus Cristo, que não depende das nossas ações, não depende da nossa religião, mas depende da intimidade com Deus. E é isto que nós certamente vamos poder desfrutar, encontrar aqui no livro de Hebreus. Eu creio que o livro de Hebreus tem muito para nos ensinar, essencialmente para nós que somos portugueses, vivemos provavelmente durante muitos anos debaixo de uma cultura religiosa, e já temos entrado em muitas tradições, uma religião por vezes distante de Deus, uma religião formal, uma religião que é dado importância às cerimónias, mas em que muitas vezes já nem percebemos muito bem a razão de ser das cerimónias. Então eu creio que podemos nos identificar bastante bem com este povo hebreu, com estes cristãos que estavam a chegar a um relacionamento com Deus, com todo o seu passado religioso. E como é que agora vamos lidar com esta nova relação com Deus através de Cristo Jesus? Eu creio que nós aqui, povo português, vamos ter muito benefício a olhar para este livro de Hebreus, porque podemos nos identificar até certo ponto com o povo hebreu. Portanto, tinha uma religião de milhares de anos, com tradições, com rituais, com todo o cerimonial, que muitas vezes era bonito, era belo, de alguma forma era uma expressão, ou deveria ter sido uma expressão de fé, mas que pelo tempo foi perdendo significado, foi entrando num vazio. E agora, diante deste fenómeno que era a pessoa de Jesus Cristo surgir, dar-nos uma nova realidade espiritual, os hebreus estavam ali sem saber como agir diante desta situação. Eu creio que nós, apesar de sermos um povo cristão, podemos nos identificar com esta mentalidade. Temos uma mentalidade religiosa, de milhares de anos até,
que já de alguma forma nos tem influenciado e marcado, mas que na realidade já não influencia muito o nosso dia-a-dia. E por isso, assustadamente, assistimos ao crescimento enfim, por exemplo, da gravidez na adolescência. Assistimos de uma forma abismal ao crescimento da corrupção, do divórcio, da fuga ao fisco. Tudo isto são comportamentos distantes de alguém que se diz cristão. Então, como é que nós vamos gerir agora a nossa vida cristã? Como é que nós vamos interagir com o nosso passado religioso? Eu creio que vamos encontrar algumas respostas aqui neste livro de Hebreus. Citando uma outra personagem importante sobre este livro de Hebreus, ele diz a certa altura, Dr. Williams, ele diz: de Adão até Moisés e de Moisés até Malaquias, os profetas falaram da vontade de Deus. Mas no final deste tempo, a revelação de Deus foi parcial. Então temos um silêncio de 400 anos, até que Deus enviou o seu Filho. Nesse Filho, a revelação de Deus é perfeita. E o livro de Hebreus diz-nos isto pela mesma, enfim, com outras palavras, mas com o mesmo sentido. Que de facto nós hoje recebemos a revelação de Deus não mais através dos profetas. No passado, Deus falou-nos através dos profetas. Hoje, Ele fala-nos pelo Filho. Hoje, Ele fala-nos por uma relação pessoal. Hoje, Ele fala-nos não mais através de ideias, mas através de um relacionamento. E é isto que eu creio que nós, povo português, precisamos de adquirir. Perceber que a nossa relação com Deus não é mais uma religião, mas é uma relação. Continuando aqui nesta reflexão, enfim, importantíssima, e eu creio que se nós retivermos deste livro de Hebreus esta ideia, que a nossa vida cristã não é uma religião, mas uma relação, creio que já aprendemos tudo sobre o livro de Hebreus. Mas este livro de Hebreus é profundíssimo, ele tem coisas fantásticas, tem pérolas das Escrituras tremendas. Por exemplo, é aqui no livro de Hebreus que nós vamos encontrar aquele capítulo famosíssimo da Galeria dos Heróis da Fé. Capítulo 11 do livro de Hebreus, temos aquela definição arrojada sobre o que é fé. Encontramos também neste livro de Hebreus, no capítulo 12, aquela famoso texto que alicerça, fundamenta a nossa convicção sobre a palavra de Deus, que nos mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma espada de dois gumes que penetra até o fundo da nossa alma, que é capaz de destrinçar o mais íntimo do nosso ser, que divide, eu gosto desta expressão, divide juntas e medulas. É fantástico, eu aprecio profundamente esta expressão da Bíblia, porque ela manifesta como a Bíblia toca fundo no nosso coração. Como Deus diz as coisas muitas vezes que incomodam. Não sei se você já se sentiu assim. A Bíblia não é só um texto que acalenta o nosso coração, que anima os abatidos ou os desencorajados. Não. A Bíblia também é aquele texto que incomoda quem está acomodado, que perturba quem está a viver uma vida morna, uma vida que não anda, não ata nem desata, como a gente costuma dizer. A Bíblia incomoda profundamente. Quando eu sou confrontado com o meu pecado, com o meu erro, bem, só a palavra pecado já nos assusta, não é? Alguns ouvintes já estão tentados a desligar de canal só por ouvir esta expressão. A palavra pecado não quer dizer nada mais, nada menos de que nós erramos o alvo, falhamos aquilo que era o propósito de Deus para nós. Portanto, fizemos coisas que desagradam à vontade de Deus. E é esta Bíblia que nos confronta. Alguém disse que a boa mensagem bíblica é aquela que consola os desanimados e que incomoda os acomodados. Portanto, realmente precisamos de entender isto. É aquela mensagem que abana quem está a dormir, acorda quem está a dormir, mas ao mesmo tempo consola aqueles que estão tristes e abatidos. E realmente nós encontramos isso em várias páginas das Escrituras, aqueles textos fantásticos de Isaías que diz que Deus está ao lado daqueles que têm o coração triste e abatido. É profundo isto. Aqui em Hebreus 12:4 nós vemos que a palavra de Deus é aquela que vai até o fundo da nossa alma, consegue destrinçar até os nossos pensamentos, consegue destrinçar muitas vezes aquelas atitudes que nós temos dissimuladas, que nós tentamos ter para nos enganar a nós mesmos, e a Bíblia vai lá e toca fundo no nosso ser, manifesta, põe a nu no fundo quem nós somos. De facto é fantástico este livro de Hebreus. Depois tem aqui afirmações tremendas acerca da pessoa de Jesus Cristo. É aqui neste livro de Hebreus que nós vamos verificar
a apresentação do Filho de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, como Deus Todo-Poderoso. De uma forma inequívoca, de uma forma sem qualquer sombra de dúvida, Cristo Jesus é apresentado aqui, logo no primeiro capítulo, como Deus vivo e verdadeiro. Para um hebreu isto era tremendo. Ainda hoje, para algumas linhas religiosas, é difícil alguns aceitarem a Trindade. Alguns acham que a Trindade é uma fantasia de alguns cristãos e por isso rejeitam-na completamente. Dou graças a Deus porque há muita gente, muitos milhares, muitos milhões de pessoas que percebem esta doutrina nas Escrituras, que Deus Pai existe, Deus Filho existe, Deus Espírito Santo existe, mas é um só Deus. Portanto, adoramos um só Deus e temos que subsistem nas três pessoas da Trindade. E nós vamos encontrar exatamente esta reflexão aqui, porque os hebreus, como vocês sabem, mais uma vez refletindo um pouco sobre a mentalidade hebraica, eles tinham este conceito muito bem arrumado de que há um só Deus e não há mais deuses nenhuns. Eles tinham sido inclusive levados para a Babilónia, portanto há pouco tempo nós falámos disto no livro de Daniel, não é? O cativeiro babilónico levou 70 anos para que a nação de Israel fosse curada da idolatria. E então eles tinham isto muito bem presente na sua mente. Idolatria, nem pensar. Politeísmo, vários deuses, nem pensar. Então é necessário que a carta aos Hebreus seja escrita para manifestar que Jesus Cristo não é mais um Deus, não é um politeísmo, não são vários, não são três deuses que os cristãos adoram. Não, nós adoramos um só Deus que se manifesta, que subsiste. Não, manifesta não é a palavra mais adequada em termos teológicos, estou a tentar torná-la mais compreensiva, mas subsiste nas três pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, um só Deus, mas que subsiste nessas três pessoas. Então nós vamos encontrar essa referência aqui no livro de Hebreus também. E vemos de uma forma claríssima aqui a manifestação de Deus Filho, que é claramente apresentado aqui. Para um hebreu isso faz uma grande confusão. Para alguns dos nossos ouvintes que estão ligados, se calhar, a algumas confissões religiosas, a mesma coisa. Estão a ficar surpreendidos pela clareza que vamos encontrar aqui no livro de Hebreus, ao manifestar Jesus Cristo como Deus, Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus que de facto estava presente, e nós vemos isso em Colossenses também, estava presente na criação. Aliás, Gênesis afirma que Deus criou todas as coisas e depois Colossenses nós verificamos que Cristo é o Criador de todas as coisas. Então só nos resume, por esse cruzamento destes textos bíblicos, que nós chegamos à conclusão que de facto Cristo, Jesus Cristo é de facto Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa, Jesus Cristo não é um Deus menor, Jesus Cristo é um Deus com toda a propriedade da palavra e de facto ele subsiste, age, transforma, fala connosco, é ele que se relaciona com cada um de nós. Citando aqui um outro autor, um estudioso destas matérias também, do livro de Hebreus, ele diz a certa altura, o Dr. Scottler, eu não sei se estou a pronunciar bem o nome deste senhor, mas ele diz a certa altura, a Epístola de Hebreus é um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Ele contém as maiores doutrinas e as doutrinas chaves do cristianismo. É um livro de extrema beleza. Estudá-lo fortalece o nosso espírito cristão e obedecer aos seus ensinos é levar-nos da imaturidade à maturidade cristã. Conduz-nos à perfeição. E ele diz ainda, este senhor, que o livro de Hebreus é a única epístola que apresenta Cristo como o supremo sumo sacerdote na suprema glória de Cristo e o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem. Este livro de Hebreus faz esta interação entre aquilo que Cristo é, como o homem que viveu entre nós, filho de Maria, o carpinteiro de Belém e que de facto de Nazaré e que de facto viveu entre nós, comeu conosco e faz esta interligação entre Cristo, o Filho de Deus, Cristo, o Filho do homem. Realmente esta Epístola aos Hebreus é fantástica, é tremenda. Eu espero que você esteja a ficar tão entusiasmado quanto eu para podermos juntos analisá-la. No entanto, não quer dizer que é uma carta fácil, certamente não o é, e nesta epístola há algumas dificuldades que nós também vamos encontrar. Porque muitas vezes
Algumas pessoas não conseguem entender todos os aspectos aqui que são apresentados nesta epístola, essencialmente quando não temos este pano de fundo ou a mentalidade que esta carta foi escrita para os hebreus. Precisamos ter este pano de fundo da nação de Israel. E muitas vezes aqui promessas são declaradas, textos bíblicos são falados relativamente ao povo de Israel, aos hebreus, não é? E não tem necessariamente a ver com a igreja, por isso faz referência a esses aspectos, mas nós vamos passo a passo, calmamente, certamente passar por esses textos, aprender com eles, ver quando é que isso se aplica de facto ao povo de Israel, quando é que se aplica à igreja, tirar daqui as ilações necessárias para a nossa vida. Eu creio sinceramente que esta epístola nos vai ajudar a compreender melhor o papel da igreja e o próprio papel da nação de Israel nesta era presente. Certamente temos aqui um aspecto, como eu disse, esta epístola não é de fácil interpretação e começa logo pela questão da autoria. Levanta-se um grande debate sobre quem é o autor da Epístola aos Hebreus. Alguns atribuem a Lucas o facto desta carta ter sido escrita. Eu creio sinceramente, eu não vou entrar aqui na argumentação, porque não temos nem muito tempo, nem creio que é o local apropriado, mas eu creio sinceramente que esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ainda que reconheço que há argumentos a favor de outros autores, mas creio pelo aquilo que nós entendemos aqui desta carta, há um profundo conhecimento da cultura hebraica. O apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo aprendeu com os melhores fariseus, como ele próprio diz, e aprendeu com o maior especialista da religião judaica, Gamaliel, e ele era um profundo conhecedor da cultura judaica. Ele próprio era judeu, apesar de ser romano de nacionalidade, ele tinha toda a formação judaica. E de facto, a carta situa-se antes do ano 70, porque ela faz referência ainda ao templo como, enfim, estando ainda de pé, e nós sabemos que no ano 70 o templo foi destruído e por isso esta carta tem que ser escrita antes do ano 70. E aqui o livro de Hebreus vai revelar-nos a superioridade da fé cristã e de facto vamos encontrar este adjetivo de melhor, é um adjetivo constantemente que encontramos, cerca de 30 vezes aqui nesta carta. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.